a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez estamos aqui com o nosso programa EBD na web e com a graça de Deus chegamos ao final desse trimestre maravilhoso, onde obtivemos um estudo, exaustivo da carta de Paulo aos Romanos, numa visão transmitindo uma mensagem da graça de Deus, a maravilhosa graça. E esta última lição, o apóstolo Paulo presenteou os irmãos de Roma com uma saudação poderosa, calorosa, mostrando o relacionamento do apóstolo com aqueles que contribuíram para o seu trabalho, para o seu ministério. E é através desta mensagem, deste texto, que o nosso comentarista, o pastor José Gonçalves, elaborou uma lição que tem como título o cultivo das relações interpessoais, tendo como verdade prática que Deus deseja que os crentes alcançados pela graça cultivem relacionamentos saudáveis, e como objetivo geral nós observamos que a vida do crente ela precisa ter um teor de relacionamentos saudáveis, e o objetivo geral mostra que precisamos compreender que os crentes precisam cultivar esse relacionamento. Também nos objetivos específicos, nós vemos aqui, no primeiro objetivo, compreender a importância das relações interpessoais. No segundo, apontar as ameaças e as relações interpessoais. E o terceiro, apontar a fonte das relações interpessoais. Meus irmãos, já adentrando na nossa lição última, já estamos nos preparando para receber a próxima lição nesse terceiro trimestre de 2016, com certeza será mais um grande aproveitamento, e queremos fechar esse nosso estudo agradecendo a todos os irmãos que acompanharam o nosso programa, agradecendo a participação de cada um. Acredito que irmãos daqui de perto, de longe, irmãos de outros estados, fizemos uma divulgação desse programa ali na cidade de Messias, no estado de Alagoas, e acredito que há muitos irmãos. Queremos mandar um abraço ao pastor Laelson, que é o primeiro secretário da igreja ali em Alagoas. Agradecer também ao nosso pastor presidente, pastor Roberto, que tem sido um dos grandes incentivadores da EBD aqui na nossa convenção em Abreu Lima. Agradecer a toda a equipe, os irmãos que cooperam conosco, a superintendência em geral, os irmãos que trabalham nos bastidores para que esse trabalho aconteça, a equipe daqui do Estúdio Novas de Paz, que também coopera com a dedicação, com um apoio com esse trabalho. Então queremos assim já agradecer os irmãos no início, para entrarmos no que diz respeito a essa lição. A nossa lição, estamos aqui com os irmãos Adijaí, evangelista da igreja, e coopera conosco ali na área em Guabiraba, com o pastor Benício Belarmino, Deus abençoe. Também o nosso irmão auxiliar Leandro, que coopera também ali na Escola Bíblica Dominical em Tabajara, Olinda, e estão sempre conosco aqui participando desse programa que tem sido uma bênção na vida dos irmãos. Então, introduzindo aqui o que estaremos estudando, o cultivo das relações
interpessoais, nós observamos que o comentarista ele inicia a nossa lição mostrando que o apóstolo ele discorreu a respeito dos principais temas da fé cristã, né, e deixou-nos princípios fundamentais que são úteis para a construção de relacionamentos interpessoais. Então, Paulo ele traz nesta passagem bíblica, que a lição se baseia, que vai de Romanos, capítulo 16, verso 1 ao 16, Paulo traz a lembrança, nomes de pessoas que, de uma forma ou de outra, o ajudaram a construir, né, a identidade cristã do primeiro século. Então, ele foi preciso, né, categórico, em não deixar que esses nomes caíssem no esquecimento. E no final, né, de sua carta, envia-lhe saudações numa demonstração de gratidão a Deus por tudo o que essas significariam para ele. Então, no primeiro ponto da lição, a importância das relações interpessoais, nós vemos aqui alguns apontamentos como valorizando pessoas e não coisas, o valor das mulheres, a irmandade e companheirismo. E eu queria, nobre evangelista de Jair, que o senhor já trouxesse, né, a sua palavra voltada para essa nossa lição, que diz respeito a esse tema tão necessário e maravilhoso nesses dias em que nós estamos vivendo. Amém. A paz do Senhor, pastor, nosso irmão Leandro, que aqui está. Pastor, observando assim a toda a lição, vamos ter um conteúdo muito rico em suas informações, quando fala na questão do desenvolvimento, né, dessas relações. O próprio texto da lição, quando fala que o cultivo das relações interpessoais, ele já por si mesmo define toda a lição, porque o que seria o cultivo, né? Na prática, seria o relacionamento, seria a forma do relacionamento do trabalho, desenvolvimento, aperfeiçoamento. Então, o cristão, ele por si mesmo, ele tem que ter esse desenvolvimento, tem que cultivar esse tipo de relacionamento. E, ao se tratar das questões interpessoais, nós vamos ver também que ele abrange uma relação que é marcada também por um contexto, né, familiar, escolar, existe a questão do trabalho. Isso tudo é influência na caminhada cristã. E também ressaltando aos amados que estão nos assistindo, aqui no primeiro tópico, quando fala acerca da importância das relações interpessoais, notemos bem que o autor aqui da lição, ele frisa bem a questão de valorizar pessoas e não coisas. Não coisas, né? É tanto que é relatado aqui o feitio de uma mulher, né? Uma mulher que até o próprio Paulo, ele viu nela algo de diferente na questão de suas relações. Até porque Paulo, se a gente for olhar todo o contexto do capítulo 16 do livro de Romanos, nós vamos notar bem a comunicação que ele tinha com essa igreja. Ele tinha uma comunicação muito abrangente, né? Não era limitada, ele tinha uma comunicação muito boa. E isso para nós serve muito bem como exemplo, porque vivemos no meio dessa sociedade e devemos ter uma relação com todo o contexto em si, uma relação pura, saudável, que é isso que nós vamos tratar aqui na lição de hoje. E ao se tratar de Febe, a gente vai entender bem aqui que Paulo reconhece o serviço prestado por ela naquela igreja. É um reconhecimento. Agora, para que haja um reconhecimento também, eu sempre costumo pensar uma coisa. Para que haja um reconhecimento de alguma coisa, tem que ter uma boa relação. E essa relação da amizade, a relação, o convívio, a conversa, o debate das coisas, isso tudo vai enriquecer a cada dia mais, vai alimentar dentro de nós uma perspectiva diferente do mundo que hoje em dia está tão individualista, mas quando a gente tem uma frequência na conversa, no diálogo, a gente vai notar através da lição que a gente pode muitas vezes também mudar tudo isso.
E a gente falando aqui também acerca da ressalva que Paulo faz aqui, quando ele diz primeiramente aqui, ele cita também outras pessoas. O caso aqui que a gente vai entender bem aqui, no segundo subponto, a gente vai entender que ele fala sobre a Priscila, que ele cita bem aqui acerca dela, quando ela se destacava também na obra do Senhor. Há uma importância, né, que Paulo ele viu isso nela, uma forma tão importante dela se destacar na obra. Portanto, que Paulo ele diz aqui que ela chegava até a se destacar muito mais do que ter seu próprio marido. Quer dizer, Paulo ele soube valorizar a todos na igreja. Ele não simplesmente olhou para um grupo distinto de irmãos ou um grupo de jovens, não, mas ele olhou para a igreja em todo. Então, é uma lição importante que a gente vai entender a questão também aqui do companheirismo. Quando Paulo aqui fala do terceiro subponto sobre sentimos o peso que tinha uma comunidade cristã para Paulo e o valor do seu companheirismo. A gente vai entender bem toda essa síntese aqui que a gente está frisando aqui do primeiro tópico, onde fala que precisamos valorizar pessoas e não coisas, estabelecendo relacionamentos interpessoais saudáveis. Eu observo aqui também que a gente vê a necessidade, né, de destacar essa importância, né, das relações interpessoais, né, principalmente numa época em que o individualismo cada vez mais, né, está tomando conta, né, do dia a dia, desde crianças que se isolam, né, nas redes sociais. A gente vai num restaurante, vai numa pizzaria e a gente vê pai, mãe, filho e filha, cada um com smartphone, né? Não há mais aquela harmonia. Eu estou falando de uma família, né? Imagine quando se trata de relacionamento com amigos, com membros da igreja, com vizinhos. Eu estou trazendo para um âmbito mais íntimo, que é a família, e já acontece, não é, esse individualismo. Então, Leandro, eu queria que você definisse assim para a gente o que de fato seriam essas relações interpessoais, né? Na sua visão filosófica, seria interessante a gente saber qual a visão dessas relações interpessoais, até que nível vai essas relações interpessoais. Muito bem, pastor. Em primeiro lugar, eu queria agradecer mais uma vez o nobre convite de estar aqui para contribuir, na medida do possível, com comentários acerca desta lição. É um grande prazer termos chegado à última lição, a lição de número 13, e abordarmos aquilo que conhecemos como as últimas palavras do apóstolo Paulo, as saudações finais do apóstolo Paulo, diante de uma carta tão poderosa, tão maravilhosa, tão profunda como a carta aos Romanos. Paulo ele não se esqueceu, antes de definir, a importância das relações e a importância das pessoas. A relação com as pessoas e a importância das pessoas. Não é? Duas lições que ficam claras quando Paulo ele resolve inserir este capítulo 16 nesta carta, são as lições da gratidão e do reconhecimento. Paulo, apesar de apóstolo e grande ícone do cristianismo nascente, ele tinha essas duas virtudes tão cardeais, a gratidão e o reconhecimento. E gratidão, para você ser grato, você primeiro tem que ser uma pessoa que seja uma pessoa que reconheça o trabalho feito por outra pessoa. E Paulo ele teve uma grande equipe, porque por detrás de um grande homem ou de uma grande mulher, deve necessariamente haver uma boa equipe. Equipe esta que às vezes não se destaca, equipe esta que às vezes fica por detrás dos bastidores, às vezes marcado pelo anonimato, mas tem uma palavra de um pastor, acredito que um pastor batista, escritor muito conhecido, o John Stott. Ele diz que nenhuma igreja ela é tão grande, que nela precise haver um membro sequer que seja anônimo. Ela pode ser a igreja maior do mundo,
mas cada membro desta igreja, ela deve ter a sua importância, e deve ter o seu nome reconhecido. Nunca tratado como coisa, nunca tratado como instrumento, como se fosse algo que eu possa utilizar para alcançar alguma finalidade outra, mas sempre tratado como fim em si mesmo. E o tema da nossa lição, que é o cultivo das relações interpessoais, é importantíssimo. O senhor perguntou do ponto de vista filosófico. É importante dizer que o ser humano, ele naturalmente, de forma inata, ele precisa de se relacionar com seus iguais. O homem, quando ele se isola, ele sai do seu meio, da sua... E quando eu digo meio, eu me refiro aos meios imediatos, da família, como também aqueles que não são imediatos, como a sociedade, como o trabalho, como amigos e etc. Então, quando ele se isola, isso é um sintoma de que existe alguma coisa de errado. O Aristóteles, ele vai dizer na Ética Nicômaco, com um dos livros de ética que ele escreveu e também de política, que o homem que não quer viver em sociedade, ele pode ser duas coisas. Ou ele pode ser um animal, ou ele pode ser um vegetal, uma planta. Porque o ser humano, ele não pode ser. O ser humano, ele tem essa tendência de se relacionar com outras pessoas. Agora, se relacionar com outras pessoas não é simplesmente falar com outras pessoas. Tem pessoas que falam, tem pessoas que se direcionam, tem pessoas, como o senhor disse, que têm muitos amigos nas redes sociais. Mas o relacionamento que nós estamos tratando aqui é algo que vai muito mais além. Algo que nasce, que brota do profundo do coração. Algo que está regado por um sentimento verdadeiro de empatia. Você sentir o seu próximo como sendo semelhante a você mesmo. Então, você não pode olhar para o outro como sendo algo estranho, mas você olha para o outro como sendo seu irmão. Então, o cristianismo ensina isso. Nós fazemos parte de uma grande família. E esse relacionamento, por que interpessoal? Porque ele atravessa, ele perpassa justamente mais de uma pessoa. Ou seja, é um relacionamento entre pessoas, interpessoal. Ou seja, existe aqui uma equidade. As pessoas se relacionam, as pessoas trocam ideias, as pessoas ajudam umas às outras, reconhecem a importância uma das outras e dão as mãos umas às outras. Ou seja, eu olho para o Senhor e o Senhor olha para mim como nós fôssemos tão importantes como de fato nós somos. Não é? Paulo, quando ele se refere às pessoas que ele manda saudações aqui no capítulo 16, ele se refere primeiro citando o nome. Né? Ele cita o nome, ele não cita o título, ele não cita o cargo. Ele chama o nome das pessoas e depois ele vai dando os predicados. Ele diz, olha, bem, essa pessoa aqui, ela é um amado no Senhor, é meu irmão em Cristo, são meus cooperadores em Cristo. E assim ele vai dizendo, se distinguiram, são meus companheiros. Ou seja, primeiro ele diz o nome, depois ele vai classificando, dando os predicados. Por quê? Porque ele reconhece que aquelas pessoas, apesar do sentido eclesiológico, eles não terem a posição do apóstolo Paulo, mas como cooperadores, como serviçais, eram pessoas tão importantes como o apóstolo Paulo era no plano da pregação do Evangelho. Ele, inclusive, o nosso comentarista aqui, ele destaca uma consideração feita pelo apóstolo, dando evidência à função em vez do ofício. Justo. Né? Que há uma grande discrepância hoje, não é, nos nossos dias, em que é uma frase bastante popular usada, né, quando se diz que você só vale o que você tem. Né? Então, as pessoas são observadas, né, no nosso contexto cristão através dos seus cargos, né, da sua posição eclesiástica. E aqui é relatado a pessoa da irmã Febe, né, que o apóstolo destaca que ela servia, né, na igreja que está em Cencreia, né, servia. Então, a preocupação do apóstolo aqui não foi em classificá-la como uma diaconisa, como os estudos extraem desse vocábulo servir, que traduzido no grego é diáconos, né? Que tem levado muitos a acreditarem que ela era uma diaconisa na igreja. Né? Então, essa perspectiva, pode ver que os estudiosos, os pesquisadores,
tentam atribuir, né, esse ofício à FEB através da tradução da palavra grega, né, que Paulo usa, serve a igreja, que a visão é sempre, às vezes, nossa, mostrar um ofício, mostrar a valorização de um cargo, né, quando a nossa lição ela quer mostrar o contrário, né? Nessa saudação final de Paulo, quer mostrar a valorização das pessoas, né? E não das coisas, né? Então, no segundo subponto também, como o nosso evangelista Dijaí, ele também pontuou que o apóstolo valorizou, né, a auxiliadora, né, Priscila, né, que era auxiliada por Áquila. Então ele poderia denominar, pelo fato do homem, né, estar ali, ser a pessoa principal a ser citada. Como hoje a gente vê de forma já natural, né, e enraizada. As esposas dos obreiros geralmente não têm nome. É verdade, né? pastor. Está ali a esposa do diácono, está ali a esposa do pastor, está ali a esposa do presbítero, está ali a esposa do evangelista. Né? Geralmente ela não tem nome. Né? Quando ela é nomeada na igreja, apresentada, citada, ela é agregada à posição do seu marido, né? À posição do seu esposo. E o apóstolo aqui, ele quebra esse paradigma, né? Ele trata essa mulher aqui, né, como uma pessoa importante também, né? Embora tenha sido uma pessoa que auxiliava no trabalho, mas de fato tinha sua importância. Então, um outro exemplo aqui que é citado, no versículo 6, ele menciona uma mulher de nome Maria, né? Saudai a Maria que trabalhou muito por nós, né? E pouco se diz dessa Maria, e o que se sabe é que ela trabalhou muito na obra de Deus. E trabalhar aqui traduz o termo grego, né, copião, né, copial, que significa trabalho voluntário. Então, mais uma lição que a gente extrai aqui nesse primeiro ponto é que Maria se deu voluntariamente para a obra, não é, de Deus. E uma advertência final aqui é que precisamos de mais Marias, né, que o Senhor envie mais Marias para a sua obra, ou seja, pessoas que têm uma visão voluntária, não é, do trabalho do Senhor Jesus. Então eu acredito que esse primeiro ponto ele transmite essas verdades que serão aplicadas, né, nas salas de aula. A primeira verdade é valorizando as pessoas e não as coisas. A segunda verdade é esse trabalho voluntário, né? Precisamos de mais Maria, que o Senhor envie mais Maria para a sua obra. Por que essa comparação, né? Por causa da voluntariedade, não é, dos irmãos no trabalho do Senhor. Estava trazendo uma palavra esta semana, durante esses dias, numa campanha evangelizadora, e o tema lá, se não me falha a memória, estava voltado para obras, né? Que o Senhor recompensará cada um segundo as suas obras. Apocalipse 22:12. E falávamos, não é, dessa preocupação da recompensa, né, do ser recompensado nos dias atuais. Parece-me que estão esquecendo, né, da recompensa vinda da parte de Deus, do galardão, do julgamento das obras no tribunal de Cristo, não é? As obras de feno, de palha, de bronze, de prata, de ouro, de pedra preciosa, e falávamos da importância do resgate dessa voluntariedade, né? Do povo, dos irmãos estarem sendo mais voluntários, né? Ao trabalho, ao serviço do Senhor, como é comparado aqui. E para terminar, o nosso comentarista, ele se expressa acerca da irmandade e do companheirismo. E o que o Senhor
tem a dizer, irmão Adjair, acerca dessa necessidade, dessa irmandade, desse companheirismo, né, que é citado pelo apóstolo aqui, onde o comentarista mostra, né, que a igreja é o corpo de Cristo e ela também é uma grande família, né, e nos chama a atenção de conscientizemos-nos da importância que tem a fraternidade cristã para a saúde da igreja. Pastor, observando bem o seu comentário aí, acerca também até de alguns pontos sobre esse terceiro subponto aqui, o irmandade e companheirismo, a gente vivencia, na verdade, na prática, isso dentro das igrejas. Agora, é o que a gente vai falar mais à frente, a questão do individualismo, tá? Mas eu quero apenas fazer uma conexão aqui entre uma coisa e outra. É que se nós sentirmos, como aqui o comentarista frisou bem, sentimos o peso que tem a comunidade cristã para Paulo e o valor do seu companheirismo, aqui Paulo ele estava tentando agregar aqui não somente uma igreja que era alcançada através do evangelismo. Simplesmente, preguei o evangelho, fiz a minha parte e deu tudo certo. Pronto. Não, Paulo ele quis conscientizar a igreja, todos que estavam participando, congregando aqui neste local, que ele estava querendo construir ali um relacionamento a mais, né? A questão no âmbito familiar, na questão de congregar os irmãos, não somente de dizer assim, aquela irmã faz parte daqui, não sei nem quem é. Não, Paulo ele quis mais um relacionamento maior. Tanto que ele tinha a preocupação de conhecer em si até as atribuições das pessoas, né? Ele se esforçava para entender o objetivo, entender o que cada um tinha de qualidade. Era um esforço que Paulo tinha. E a questão do companheirismo, ele é essencial dentro da igreja hoje em dia. A gente tem que viver de instante a instante, cotidianamente, numa forma da reciprocidade também das questões do bem. O que fazem para mim, eu também tenho que ser recíproco nisso, tenho que contribuir para um bem maior para todos, não olhando somente para mim, porque a partir do momento que a gente deixa o individualismo imperar na nossa vida, eu acho que a gente vai, como o nosso amado irmão frisou bem, vai se isolando, porque a partir do momento que a gente se isola, a gente não vai ter o apoio de ninguém, nem vai ter também como transmitir até as nossas próprias emoções, né, pastor? Que a gente vai ficar guardando aquilo o resto da vida e não vai ter com quem compartilhar. Verdade. E isso daí pode atingir a igreja. E atinge de uma maneira tal que, como aqui o senhor ainda vai frisar bem, mas fala mais da questão aqui, da forma como Paulo tratou aqueles que estavam trazendo uma ameaça à união, à unificação da igreja. Mas antes da gente entrar aqui, o que seria, Leandro, essa fraternidade cristã? O que seria essa fraternidade que o comentarista cita aqui, que era até, ele cita que essa fraternidade cristã é importante para trazer saúde à igreja. O que seria essa fraternidade cristã? Fraternidade é o reconhecimento, a tomada de consciência de que a igreja, ela não é apenas um agregado de pessoas que estão nada mais, nada menos do que somando como mais um movimento social, como empresa, como estabelecimento qualquer, como a repartição pública, mas é, como ele disse aqui, entre aspas, uma grande família. Uma grande família. Fraternidade é uma palavra que aponta para isto, para esse laço de família. Então, quando existe a tomada de consciência que essa pessoa que está ao meu lado, ela não é simplesmente uma pessoa que está do meu lado, mas é o meu irmão, nós entramos em um laço inquebrantável. É interessante dizer que irmãos, eles também brigam. Irmãos também brigam, né? Se dentro de uma casa você tem irmãos que não brigam, é até importante levar para o psicólogo, porque deve ter algum problema, né? Crianças que não brigam devem estar doentes. Mas é interessante notar que até em uma casa que irmãos brigam, se desentendem e não concordam um com o outro, mas quando vem alguém de fora e mexe com aquele meu irmão, que eu acabei de brigar com ele, eu vou para defender.
Tem uma defesa. Tem a defesa, na hora, automático. Né? Eu já vi casos mesmo de irmãos que estavam brigados, não se falava, não olhava para a cara do outro, não suportava. Né? Mas quando veio alguém de fora para bater, para judiar, para abusar, aí aquele irmão que não podia olhar na cara, ele vai na frente lá e não, é meu irmão, e defende. Por quê? Porque sente que existe um laço que é muito maior do que quaisquer coisas. Ou seja, essa ideia de fraternidade, que nós somos irmãos. Agora, se materialmente falando, sanguineamente, já existe esse laço, imagine no sentido espiritual. Né? Que nós estamos falando de algo que ainda é superior, mais glorioso, que são os laços espirituais. Né? Os laços espirituais. Nós não podemos, na verdade, nós devemos lutar para desconstruir a ideia de que uma pessoa ela vale pelo ofício que ela desempenha. Não é? A gente tem que quebrar isso daí, porque o texto deixa muito claro, por exemplo, voltando à questão de Febe, que o fato é que o apóstolo pôs em evidência a função em vez do ofício. Né? A função, o que a pessoa de fato ela faz, a sua função, o papel que ela desempenha é mais importante do que o ofício, do que o cargo, o título que ela tem. Então, às vezes as pessoas... Porque, veja, você se isolar, não é necessário você ficar trancado em um quarto sem se comunicar com ninguém. Às vezes nós estamos no meio de uma multidão de pessoas, mas não temos essa consciência de fraternidade e existem pessoas que são altamente difícil de você se aproximar dela. São pessoas que são de difícil contato, de difícil relacionamento. Porque ela não sabe olhar para o próximo como sendo um igual. Ela olha para o próximo como sendo sempre inferior, né? Sempre estando um patamar abaixo. Então, ela só consegue valorizar alguém que tem um ofício, um cargo, pode ser eclesiástico, pode ser secular, alto, elevado, então ela vai e respeita essa pessoa. Mas não respeita essa pessoa pelo que ela é de fato, mas pelo cargo ou ofício que ela desempenha. Porque pode ter algum retorno, né? Justamente, não tem um relacionamento com ela pelo que ela é. Ou seja, essa pessoa, ela é um meio de ela alcançar um fim, porque vai ter uma volta depois. Vai ter uma volta depois. Verdade. Isso a gente tem que totalmente... Eu não diria que não existe, mas eu diria que nós temos que trabalhar para desconstruir, né? Porque já existe, mas devemos desconstruir essa ideia. Paulo, ele não receou em dar nome àqueles que não tinham nome, mas que já desempenhavam funções importantíssimas. Ou seja, Paulo ele não tinha vaidade com o seu ofício. Né? Bem, eu sou apóstolo, eu estou escrevendo essa carta, então só basta eu citar o meu nome na carta. Eu, apóstolo do Senhor Jesus Cristo, servo de Deus, pronto, amém. Não. Ele diz, eu sou um apóstolo, mas eu tenho uma equipe por trás de mim. Pessoas que são meus cooperadores e pessoas que têm nome. Então, primeiro eu digo o nome, depois digo a função que eles desempenham e o ofício fica para depois. Tem que ser respeitado também, tem que ser respeitado, tem que ser valorizado, mas primeiro há esse sentimento de fraternidade. E o comentarista da nossa lição, ele, para depois não dizer, né, que somos nós... Ele diz aqui que, infelizmente, hoje as coisas estão invertidas. Justo. Né? Ele mostra a realidade de hoje, que estão valorizando mais as coisas do que as pessoas. Né? E a gente precisa, como o nosso irmão Leandro falou, desconstruir, né, essa realidade que chega a impactar, né, entristecer alguns irmãos que não estão alicerçados na rocha, né? Aqueles irmãos que construíram as suas casas em cima da areia. Jesus compara aos que ouvem e não praticam, né, a palavra. Então, geralmente esses irmãos, eles esmorecem na fé por conta dessa diferença que existe, né, aonde o próprio apóstolo Paulo ele não faz. Né? Então, no segundo ponto, nós vemos aqui... algumas coisas que ameaçam, né, as relações interpessoais. E sabemos que são muitas coisas, mas aqui são citadas dois pontos: o individualismo, né, e o sensualismo e o antinomismo. Eu, quando vejo, irmão Adjair, essa questão do individualismo, assimilando com as palavras do nosso irmão Leandro, né, na visão de que o homem precisa se socializar,
eu lembrei-me em uma palavra do professor na aula de antropologia, no curso teológico, e ele falando da questão da necessidade, né, e mostrou a passagem bíblica de Adão, né, o Senhor viu que não era bom que o homem ficasse só. Ali não é passado somente a questão de uma mulher, da construção de uma família, né, Leandro? Mas também da necessidade da socialização do homem com a pessoa. Não era apenas o sexo que ali ele estava em voga, né? Porque às vezes a figura da mulher, me permita, pastor, ela às vezes ela é tomada como um símbolo de sexualidade. Isso na cultura judaico-cristã não cola, porque na cultura judaico-cristã a mulher ela não é vista como símbolo de sexo, não é apenas. A mulher ali ela aparece como companheira, que eu acho que é isso aí que o senhor ia acrescentar. Nas culturas orientais, algumas, por exemplo, no islamismo, as mulheres elas são vistas como objeto de fato, objetos de fato, para satisfazer o desejo sexual. Então, quando Deus viu que o homem, me permita complementar, que não é bom que o homem esteja só, Deus não estava ali simplesmente querendo sanar uma necessidade sexual, mas uma necessidade relacional, porque a mulher como uma pessoa para ouvir, para aconselhar, para suportar, isso aí é importantíssimo. Eu acho que é pelo fato dessa passagem ela só ser usada às vezes em casamento, né? No sentido de procriação. Procriação. A gente só usa aquele contexto ali para pode ser usado para outras mensagens, estudos, mas a maioria das vezes que a gente escuta na igreja é voltado para matrimônio, para família. Então, no curso, na aula, né, de antropologia, na disciplina de antropologia, ele cita esse exemplo e ele até engraçado, interessante, né? Ele dá um exemplo de um filme, né, chamado Náufrago, né? E ele mostra até do ator Tom Hanks, ele isolado numa ilha, né, depois de um acidente de avião, e uma ilha que era inabitada por seres humanos, somente ele, e ele precisou de socializar-se com alguma coisa. E tinha uma bola, né, com o nome Wilson, a marca Wilson, que foi colocado ali por ele como uma pessoa para ele dialogar, a ponto de quando essa bola ela esvaiu-se, né, ele se desesperou por um momento, e o professor até ele passou para a gente esse filme para a gente analisar em forma crítica e pesquisadora, para que a gente observássemos o exemplo deixado, né, de que há uma necessidade do homem de socializar-se. Então aqui, Adjaí, vemos uma das ameaças, né, das relações interpessoais é o individualismo. Então o que o senhor tinha a dizer, né, como o senhor já ia adentrar aqui, nos diga acerca desse ponto. Esse ponto aqui é interessante porque aquilo que eu falei logo no início, o individualismo ele é gerado a partir do momento que não existe uma forma de compartilhar também as coisas, as informações. E Paulo enfrentava esse problema na igreja em Roma, porque é o ponto dele colocar aqui, no capítulo 16 aqui, do versículo 17, e rogo-vos, irmãos, que notei os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendeste, desviai-vos dele. Ou seja, Paulo ele é bem direto concernente a esse tipo de povo. Por quê? Porque o individualista ele não vai promover nada para que venha ter um âmbito maior, né? Venha a conseguir a ter uma repercussão a mais de pessoas envolvidas. O individualista ele vai levar tudo e gera tudo para si. Então, a partir do momento que uma pessoa ele gera tudo para si, eu entendo o seguinte, é que se ele quer tomar tudo para si, quer ser aquela pessoa que é detentora, é sábia de tudo, a primeira palavra é a dele, ele quem diz, ele é quem fala, causa dentro de si um ego muito grande concernente àquilo que ele tem como filosofia de vida, da sua concepção, seu pensamento, não sei. Então a gente vai entender que quando Paulo ele frisa isso aqui é porque já pré-existia. E hoje em dia também, infelizmente, existe no nosso meio a questão do individualismo. Por falta de quê? Por falta de uma conversa, por falta de um diálogo, por falta de uma aproximação. Frisaram, o pastor
que o nosso irmão frisou bem quando falava da questão do relacionamento entre Eva e Adão. Não foi simplesmente para a questão da procriação, foi também um motivo de relacionamento. Deus estava mostrando para o povo que haveria uma necessidade de conversa, de um diálogo, até porque isso ajuda, cura até muitas coisas internas, né? Verdade. Porque qual é a pessoa que está amargurada hoje, angustiada da vida, que se não tiver um diálogo com uma pessoa correta, né, que tenha uma linha de pensamento correta, baseada nas escrituras, que vai saber orientar, qual é a pessoa dessa que não vai querer uma pessoa para orientar? Verdade. Então, requer a nós e pessoas que assim vivem para esse tipo de aconselhamento, você está preparado. Preparado para quê? Preparado para poder ter dentro de si um espírito, uma forma de compartilhar as coisas, mas sem levar para o lado individualista, sem achar que ele mesmo é quem vai fazer, quem pode. Então, é importante, é tanto que ao ponto aqui, fala mais embaixo o autor da lição, ele diz aqui: Paulo via como uma ameaça a quebra da coinonia cristã. Portanto, era um perigo às relações interpessoais o individualismo, aqueles que promoviam dissensões. Então, Paulo viu uma ameaça. Ele sentiu a igreja ameaçada concernente a esse tipo de pessoas que causavam, como se diz assim no popular da palavra, um terror, né, entre os membros. Porque a função que Paulo, quando ele estava lá com a igreja em Roma, enviando a sua carta, não era simplesmente a pregação do evangelho, mas sim transformar uma igreja onde todos tivessem acesso uns aos outros. Até o comentarista da lição aqui, ele faz referência dizendo de um grande condomínio, né? Ele diz que nós não devemos viver no âmbito cristão como um condomínio, que são várias casas que às vezes a gente nem conhece quem é o vizinho, né? A gente só conhece pelo nome. Quem é fulano? Eu não sei, é o vizinho. Às vezes pelo número, né? É aquele do número 7. Do número, justamente. Então, Paulo não queria que isso acontecesse. Às vezes a gente... Ele quer uma relação mais estreita, né, pastor? Não é verdade? Às vezes a gente pode também associar esse individualismo num contexto mais moderno, não é? Hoje, voltando-se para a questão doutrinária, não é? Aqui é onde o apóstolo ele faz essas considerações de cada um querer, né, ser detentor da sua visão acerca das escrituras, né? Eu acredito assim, e por conta disso a gente vê a proliferação de tantas igrejas, né? Igrejas que nascem dentro de igrejas. Isso. E assim sucessivamente, né? Uma vez eu participei de um caso como esse, né, em uma denominada cidade, de um irmão que havia tomado a decisão de estar com o seu próprio povo, seguir suas próprias filosofias. E eu tive a oportunidade de dizer para ele: o que você está fazendo hoje, amanhã farão com você também. Você perde totalmente a autoridade de tomar alguma medida, porque o irmão está agindo de uma maneira individual, né? Então a gente pode também observar essas crises existenciais, né, que abrange todas as esferas, né, não somente a esfera eclesiástica, mas todas as áreas. O individualismo ele propaga, né, esse isolamento, essa partição, né, das coisas que eram conjuntas. Também aqui nossa lição fala do sensualismo e o antinomismo. Eu vou deixar isso com o nosso irmão Leandro, para ele nos dizer uma palavra sobre esse ponto, né? Ele pontuasse aqui essas ameaças às relações interpessoais citadas, não é, pelo comentarista da lição. Sabemos que são muitas, mas eu queria que o irmão falasse acerca desse sensualismo e desse antinomismo, que já falamos em lições passadas, né? Ok, esse segundo subponto do segundo ponto, ele na verdade é um desdobramento do problema que ora estamos a tratar, que é o problema do individualismo. Eu posso dizer que o individualismo é uma atitude
bastante radical. Não é simplesmente o sujeito ele procurar o seu bem. Porque procurar o seu bem é algo natural, né? Todos nós temos uma certa medida de individualismo, uma certa medida. Por exemplo, eu não posso pensar no bem da família, ou seja, eu não posso pensar no bem do meu vizinho antes de pensar no bem do meu filho, da minha esposa. Então, bem, se individualismo for entendido dessa forma, todos nós temos um pouco de individualismo, ou seja, a preocupação consigo mesmo e com aqueles que são mais próximos. Mas esse aí não é o individualismo que Paulo aqui ele está nos precavendo. O individualismo aqui, na verdade, é uma atitude de uma pessoa que acredita que o mundo todo existe em função dele. Ou seja, é como se uma vez eu escutei uma certa pessoa dizer a seguinte frase: eu vim ao mundo para suprir a necessidade que o mundo tinha de mim. Então veja, o mundo existe em função dele, e sem ele o mundo desmorona. Então, ou seja, tudo funciona em função dessa pessoa. Esse é o individualismo. Ela não consegue olhar para as pessoas e valorizar as pessoas pelo que elas são, mas ela olha para as pessoas como sendo sempre inferiores. E por que o sensualismo, não é? E o antinomismo? O individualista que o apóstolo Paulo trata aqui, ele, na verdade, é um individualista que, no contexto da época histórico, estava relacionado com o problema das heresias. O texto do capítulo 16, versículo 17, Paulo ele usa a mesma expressão que ele usou no capítulo 12, versículo 1, quando ele diz, e rogo-vos, que na verdade é um apelo pastoral apostólico, que Paulo ele usa essa palavra normalmente para prevenir a sua audiência original de que ele tratará de um assunto de fundamental importância. Então ele diz, olha, rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes. Esses que causavam dissensões e escândalos, os individualistas, eram os hereges. Eles entravam sorrateiramente nas comunidades e tentavam distorcer as palavras apostólicas, os ensinos do apóstolo Paulo. Paulo ele não tinha como ficar nas comunidades que ele fundava. Na verdade, Roma ele não fundou, mas, independente disto, a gente vê que Paulo ele tinha uma abertura muito grande com essa comunidade, ao ponto de ter que escrever uma carta doutrinária para eles. Então, os falsos ensinadores hereges, eles distorciam as palavras originais dos apóstolos, sobretudo do apóstolo Paulo, que foi o grande ensinador. Então, Paulo ele vai dizer que a postura desses hereges é uma postura individualista. Por quê? Porque o herege, ele não é herege sozinho. Ele sempre tenta arrebanhar pessoas para si. Ele não se satisfaz em promover uma heresia e ficar só nisso. Ele convida pessoas para, através desses, me permite a expressão, desses grupinhos, iniciar movimentos para prejudicar a unidade da igreja. E dentro desse cardápio, digamos assim, de características que dizem respeito aos hereges, o autor da lição ele coloca aqui sensualismo e antinomismo. Por que sensualismo? No versículo 17, ele diz muito claramente, promovem dissensões e escândalos contra a doutrina. Ele não é claro quando ele usa a expressão escândalos, né? Mas o autor da lição, pelo que eu estou entendendo aqui, ele pressupõe de que esses escândalos sejam também escândalos no campo da moralidade sexual, inclusive, né? Da própria moralidade. Então, eles promovem escândalos, eles promovem dissensões e, ao mesmo tempo, tem um belo discurso, polido, um discurso bonito, só que a prática não condiz com esse discurso. Isso pode ser verificado no versículo 18 do capítulo 16, que o apóstolo Paulo diz o seguinte, porque os tais, esses tais que ele se referiu no versículo 17, não servem a nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre, aqui onde entra o individualismo, eles servem a si mesmos. E com suaves palavras e lisonjas, enganam o coração dos simples. Normalmente, os individualistas, eles têm os seus discursos de demagogia, né? Ele exige algo que ele não vive. Ele exige algo do outro que ele não cumpre. Ele prega uma humildade que ele não tem. Ele combate um pecado que ele mesmo
pratica e que ele mesmo demonstra com a sua vida. Então, o sensualismo e o antinomismo. E aqui ele diz o seguinte no comentário: esses irmãos facciosos não apenas provocavam dissensões, ou seja, separação, intriga, grupos facciosos saindo da unidade, mas também promoviam escândalos de todas as ordens. A maioria dos comentaristas são de acordo que Paulo tinha em mente o movimento herético do primeiro século, que era conhecido como gnosticismo. O tempo não dá para a gente aprofundar no que vem a ser o gnosticismo, mas o gnosticismo ele tem essa postura de acreditar que são detentores de algo que os outros não têm. Então, normalmente, esse sentimento, quando aparece na comunidade, é terrível. Quando eu penso que eu sou detentor de algo que você não é detentor. Ou seja, eu tenho algo que você não tem. Por isso que eu olho para você como sendo sempre inferior, né? Porque eu tenho e você não tem, eu posso e você não pode. Mostrando até que a pessoa não tem a capacidade também. Não tem a capacidade, mas eu tenho. Então, o herege também, meu pastor, me permita, para a gente concluir essa parte, apesar da sua gritante incompetência, ele não se vê como incompetente ou como desqualificado. Pelo contrário, quanto mais ele se destaca pela sua incompetência, pela sua desqualificação, mais ele se vangloria daquilo que ele não tem. Por isso que se chama vangloriar. Ou seja, você não está se gloriando. Que se gloria daquilo que tem, se gloria daquilo que é. Mas quem se vangloria, está se gloriando por aquilo que ele não é e por aquilo que ele não tem. Esse era as características, o perfil do herege que deve ser combatido para preservar a unidade da fé, que, vale salientar, desde os primórdios do cristianismo, sempre foi uma preocupação. Sempre foi uma preocupação. Eu aconselho, inclusive, os irmãos lerem os pais da igreja. Os pais da igreja, eles escreveram textos belíssimos e a grande preocupação era a unidade da fé, o vínculo do amor, a comunhão e o cuidado com os hereges. Clemente escreveu uma carta, na verdade duas, aos Coríntios, e na primeira ele defende ali a questão da unidade, que Paulo também já tinha defendido na sua carta. Isso é importante a gente cultivar. Meus amados irmãos, a gente observa que é vasto, não é, o assunto que abrange essa temática tratada na última lição, né, o cultivo das relações interpessoais. E o nosso último ponto da lição, ele é bastante resumido, não é? Mostra para a gente aqui as fontes, né, das relações interpessoais que existem em razão da sabedoria e soberania de Deus e também existem em razão da graça de Deus. Com certeza, alguém que não é detentor da graça do Pai, não é, da graça de Deus, não tem uma relação interpessoal saudável, né? Como também é uma pessoa que não é sábia, né? Nem reconhece a soberania de Deus, pode assim ter ou cultivar, né? Como diz aqui o nosso tema, as relações interpessoais. Então queremos desde já agradecer, né, aos irmãos que acompanham o nosso programa EBD na web, dizer para você que é uma bênção tê-lo acompanhando, curtindo, comentando, né, as nossas aulas. E no próximo trimestre, se Deus permitir, estaremos novamente trazendo subsídios, né, para o entendimento, o aperfeiçoamento da aula do amado irmão. Lembrando, nosso estudo todos os sábados às 19 horas, aqui no Templo Central, em Abreu Lima, Avenida 113, Avenida Brasil, número 113, aqui centro de Abreu Lima. Estamos esperando você para participar do nosso trabalho, que tem sido de grande relevância, né, para o crescimento da Escola Bíblica Dominical. Queria também deixar os nossos agradecimentos ao irmão Adjair, né, ao irmão Leandro,
Eu acredito que depois dessa aula a gente não vai se incomodar tanto de ser chamado de irmão, né? Verdade. É verdade. Porque já nos deparamos com certas circunstâncias que, quando chamamos um pastor, um evangelista de irmão, né? O irmão às vezes fica desconcertado, se achando humilhado, né? Me chamou de irmão. Pastor, me permita, para a gente concluir, uma das coisas que ficou marcada na minha adolescência, eu ainda sou uma pessoa jovem, né? Então, quando eu era adolescente, ainda fazia parte do DES de Adalpe, uma das coisas que mais me marcou, o senhor falou aí, me veio na mente imediato. A figura de um diácono da igreja, que não convém citar o nome do querido, ele foi consagrado presbítero e ele era sempre aquela pessoa que estava no meio da juventude. Inclusive, eu me lembro que todas as semanas ele fazia questão de fazer parte da oração da mocidade. Ele ia lá, pregava e todo mundo gostava dele. Ele era aquela pessoa, como diz a expressão popular, do povão. E ele foi consagrado a presbítero e colocado para tomar conta da congregação. Certa feita, quando a mocidade saiu, ele acompanhou, ele e a esposa. Na volta, o meu irmão fez assim: eu vou falar com o irmão, e disse o nome dele. E perguntou para ele: ô irmão, a gente pode ainda se dirigir ao senhor como irmão ou tem que dizer presbítero? Ele fez: irmão nada. Agora é presbítero fulano. Então, isso daí me marcou na hora. Não pode chamar mais de irmão? É meu presbítero, mas é meu irmão. E o fim dele não foi bom. Ele entrou por esse caminho e, para o senhor ter uma ideia, ele não saiu da igreja de uma forma honrosa. A própria igreja depois teve que se reunir e pedir, inclusive, o afastamento dele, porque aquilo dali foi tomando proporções enormes. Então, irmão antes de tudo. É a lição. Verdade. Somos crentes, né? Antes de sermos. E aprendemos com o apóstolo. Então, Deus abençoe. Irmão Adjaí também dê sua... Amém. Eu quero agradecer, pastor, a todos também que estão assistindo ao programa. Quero agradecer ao senhor pela oportunidade, a confiança, ao nosso pastor presidente, ao nosso pastor Roberto, também ao nosso coordenador, nosso pastor Benício, que eu não posso também me esquecer do nosso pastor, que tem nos dado total apoio para que ajudarmos a superintendência. E só deixando para os irmãos as palavras finais e dizendo uma coisa: nós vamos sempre ser servos, né, pastor? Independente de qualquer circunstância, nós somos servos e estamos aqui para ir para o mesmo céu. Que Deus abençoe, pastor. Muito obrigado. Amém. Então, agradecemos a todos. Até mais no nosso próximo EBD na web.